Olá, eu sou o Reginaldo Sena, presidente do Sincomércio Guarulhos. E hoje no Papo de Mentor, você que está linkado com a gente, tratando sempre de questões que envolvem as relações humanas e sociais. Estamos recebendo a palestrante famosíssima Márcia Muniz. Ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão por competência, formação em programação neurolinguística sistêmica, especialização em vícios, compulsões e identidades, hipnose, transe, formação seminário internacional, instrumento da PNL. Márcia Muniz atua no mercado há 25 anos, também é diretora nacional da ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Obrigado, Márcia, pela oportunidade de estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço, é uma honra, doutor Reginaldo, estar aqui fazendo parte desse momento incrível para falar sobre essa super tecnologia da mente humana, que é a programação neurolinguística. Fantástico. A gente vai para o Facebook, para as redes sociais, eu até estava comentando com a Silvia agora há pouco, aqui atrás está um palco, está um povo aqui atrás, depois eu mostro para vocês. Tá? E a gente falava muito que você entra nas redes sociais, está cheio de palestrantes, gente prometendo um monte de coisas, PNL para cá, PNL para lá. Tudo bem que para você é a coisa mais normal e para as pessoas, de uma forma geral, falar em PNL, mas explica o que é PNL. Detalha isso para a gente, Márcia. Explico demais. A PNL, doutor Reginaldo, é como se fosse o manual da mente humana. De como a gente funciona, de como a nossa mente funciona e como nós podemos aproveitar todo o potencial que existe dentro de nós. Por exemplo, se você tem um celular, né? Você nunca viu um smartphone, de repente você não conhecia. Tá. Você tinha só daqueles telefones mais antigos que eu acho que só eu e você conhecemos. A galera mais jovem talvez. É verdade. Apesar de que nós também somos jovens, né, gente? Então, um smartphone a gente pega pela primeira vez. Então, como é que eu faço para aproveitar todo o potencial que tem um telefone como esse? Ele tem câmera, ele manda e-mail, tem WhatsApp, tem uma série de questões. Mas se eu nunca vi, como é que eu vou operar e aproveitar todo o potencial que ele tem para otimizar a minha vida? Eu só vou conseguir se eu ler o manual. Então, assim, a programação neurolinguística, ela é o manual da mente humana, de como a gente funciona e como a gente pode funcionar muito melhor. Agora, Márcia, como é que a gente usa esse manual nas emoções, nas percepções, nas afetividades, ótima pergunta, nas palavras que a gente ouve que não são verdadeiras, naquilo que pensa a respeito de você e você não é? Ou falam coisas que você talvez não seja aquilo e que você gostaria de ser? Nossa, como é que as emoções trabalham com esse mapa quase científico de dizer, bom, peraí, deixa como é que eu vou pensar aqui. Como é que trabalha com as emoções, Márcia? Nossa, você fez várias perguntas maravilhosas e elucidativas. Puxa, que bom. Elucidativas. Então, o que a gente faz com as emoções? Porque o grande desafio hoje das pessoas, não adianta ser um profissional de ponta, super intelectual, né, ter vários prêmios, se não tiver a tão sonhada inteligência emocional. Tá. Né? Tem gente que fala assim, controle das emoções? Não, porque a gente não consegue controlar as emoções, isso é impossível. Alguém que promete isso para as pessoas está falando uma bobagem. Tá. Porque vamos supor que entra um leão aqui agora. Aí eu vou dizer assim, um leão. Não claro vai. que não. Nós vamos sair correndo. Vamos ficar enlouquecidos, não é? Então, a gente não controla as emoções, mas a gente tem como conhecer como nós funcionamos em determinadas emoções. Então, se eu estou com medo, como é que eu funciono? Então, a programação neurolinguística, ela vai ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Então, é autoconhecimento. Muita gente me pergunta, é autoajuda, Márcia? Eu digo sim, ajuda, com toda certeza. Mas existe uma pequena diferença. E não que a autoajuda não seja bom. Eu acho muito legal livros de autoajuda. Mas a programação neurolinguística, ela vai um pouco mais fundo. Ela é autoconhecimento. Então, eu conhecendo melhor as minhas emoções, eu posso ter o equilíbrio, não o controle. Mas eu consigo melhor, por exemplo, se eu tenho uma tomada rápida de decisão para tomar frente a algum obstáculo, eu não vou paralisar. Peraí. Então, eu sei como fazer, eu sei que eu tenho esse recurso dentro de mim. Porque eu brinco que a PNL, ela não foi inventada. Ela foi codificada de pessoas que já faziam com excelência. Ela foi codificada na década de 70 na Califórnia.
Então, pessoas que já faziam o que faziam com toda excelência. O maior vendedor do mundo, o melhor terapeuta familiar do mundo, o maior hipnólogo do mundo, enfim. E aí foi codificado como é que eles funcionavam, isso virou uma equação, viraram algumas técnicas, e a partir dessas técnicas, ensinando pessoas que se é possível para o mundo, é possível para mim. Se alguém consegue fazer algo com excelência, eu também consigo. Então, a partir deste modelo, lá da década de 70, foi desenvolvido várias ferramentas. Porque ela é uma ciência-arte, a programação neurolinguística. E ela ensina o quê? Aquilo que você não sabe que sabe. Eu vou lhe provocar mais um pouquinho, posso? Bora! Então vamos lá. O livre-arbítrio existe? Existe. Eu acho que o grande criador, né, na sua infinita bondade, eu acredito, pelo menos Claro. eu acredito nisso, né? Eu acredito que existe um criador que eu chamo de Deus. Ah. E sim, ele nos deu o livre-arbítrio. Mas aí a gente acaba fazendo algumas coisas que não são tão adequadas, porque a gente vive em vários sistemas, né? Então, muitas vezes Mas a gente não acaba é empurrado, interferindo. a gente não é empurrado por esse sistema, Sim. ou pelo nosso passado, para que a gente possa tomar decisões que a princípio pode aparentar que é um livre-arbítrio, mas o histórico da minha vida me levou a tomar algumas decisões? Tudo junto e misturado. Nós temos o quê? São 7 gerações, isso eu não estou falando de vidas passadas, porque eu falo de ciência. Tá. Então, são 7, isso já aprovado pelos geneticistas. Nós trazemos lembrança celular de até 7 gerações. Ainda tem os 9 meses de vida intrauterina, que é muita informação, muita informação. Então, a gente, claro, quando a gente nasce, a gente já nasce com uma carga emocional muito grande. Por isso que eu falei que eu ia te provocar. Então, de certa forma, Sim, o tem livre-arbítrio sentido. não é algo que é sobrenatural. Na verdade, nós podemos promover o livre-arbítrio Sim, dependendo das ações sim. ou alguma omissão que a gente Sim. possa praticar na vida, Sim, não o é? livre-arbítrio é ter escolhas. É ter escolhas. É ter escolhas. Então, E a que gente... essas escolhas podem vir baseadas no que você acabou de dizer, Exatamente. nessa carga de emoção de 7 gerações, É isso. em que eu tomo alguma decisão, e às vezes você faz uma coisa, ou toma uma decisão, você fala assim, poxa, mas como eu fiz isso, né? Não acontece. Isso é ausência de controle? Quando alguém faz alguma coisa, eu falo, mas eu fiz isso? É inconsciente, é muito comum, eu percebo, eu trabalhei muitos anos no consultório. Como você disse, são 25 anos de carreira, apesar da pouca idade. É jovem, claro, claro. Então, são 25 anos de carreira, eu trabalhei muitos anos em consultório e hoje eu trabalho mais como formadora de novos terapeutas e também como empresária. Também sou empresária, porque tem núcleos da minha empresa em vários lugares do Brasil. E assim, o que eu percebo muito das pessoas é que elas têm essa coisa, poxa, eu não queria gritar, eu não queria fazer isso. E aí, mulher, como é que sai desse? Qual é a dica? Faço? Como é que faz pra gente não... De verdade. Quando você é provocado, é difícil, né, Márcia, ter esse autocontrole? Reginaldo, é só se conhecendo Só melhor. se conhecendo mesmo. É o autoconhecimento, ele liberta. Né? Conhecimento é poder. Né? Conhecimento é poder. Onde é que a intuição entra aí? Então, muitas pessoas me perguntam, Márcia, intuição existe? E a pessoa às vezes tem, igual o déjà vu também, isso é real? Então, inclusive, tem uma explicação científica para um déjà vu. Então, vamos supor que a sua mãe estava grávida. E aí você estava lá dentro da barriga da mamãe, aí a sua tia foi para Paris. E você tava 8 meses de vida intrauterina. Aí a sua tia foi para Paris, contou animadamente para sua mãe. Nossa, eu fui na Torre Eiffel, tomei um chocolate lá no lugar maravilhoso, fiz... Nossa, e contou com riqueza de detalhes. Eu tô lá na barriga ouvindo aquela Na conversa. barriga da mamãe. E a sua mãe com toda a emoção e a euforia da sinergia que a tia tá lá contando para ela. Aí você nasce. E aí se torna um rapaz e diz assim, quero conhecer Paris. Sempre tive esse desejo, conhecer Paris. Olha só. E vai para Paris. Aí você chega lá, aí você chega na Torre Eiffel, você diz, Nossa, meu parece que eu Deus, estive aqui. eu estive aqui. Meu Deus, será que eu fui um francês em outra vida? Não. Isso é científico? É científico isso? Essa memória tá inconsciente, tá em você. Mas já acontece da gente ir em algum lugar, já acontece isso. Tipo, nossa, já aconteceu isso. Eu não sei com você, mas já aconteceu de você ir num lugar, de você estar numa conversa, acontece muito comigo isso. Poxa, parece que eu já conversei com a Márcia alguma vez na vida, não tem isso? Ou as pessoas que encontram com você e falam assim, poxa, eu te conheço de algum lugar.
É porque o cérebro ele tem um mecanismo que ele funciona assim. Ele compara, generaliza e distorce. Você já viu um anel como esse na sua vida? Tô vendo agora. Então, quanto tempo você levou para me responder isso? Demorei alguns segundos. Milésimos de segundos. É. Então, mas para me responder, Reginaldo, você teve que ir num arquivo na sua mente isso. escrito anéis, que você já viu nas 7 gerações da barriga da mamãe, sua vida inteira, para me responder. Mas se eu falasse assim, então agora, vá nas suas lembranças e busque um momento aonde você viu todos os anéis. Aí você ia dar tilt, eu não ia conseguir. Mas é tudo muito rápido. Então, o cérebro compara com tudo que já tem lá dentro, arquivo anel. Não, igual, não, parecido, não. Então, isso é muito rápido, esse mecanismo. E é isso que, às vezes, faz com que a gente olhe para alguém e faça assim, gosto, não gosto, nunca vi. Tá. Mas meu santo não bateu. Meu santo não bateu, Tem essa coisa de meu santo não bateu. Não tem. Mas isso é o cérebro comparando, generalizando com o que já tem dentro. Tipo, se teve uma babá que ela não gostava, era pequenininha, e tinha um cabelo parecido com essa pessoa, o cérebro vai dizer assim, esse cabelo não presta não. Aquela babá que te maltratava quando era pequena. Mas o cérebro não sabe diferenciar. Então ele pensa que é verdade. Porque no nosso cérebro não existe certo nem errado. E ele é atemporal. Então, se eu faço uma imagem interna, é verdade. Agora, como é que eu trabalho com o pensamento e com o subconsciente? Então, boa parte do que nós somos, boa parte dos nossos comportamentos, a maneira como eu ajo, como eu tomo decisões, isso está no meu inconsciente. Porque de 0 até 7 anos é um momento onde o nosso cérebro está mais ativo, mais do que nunca. Desde a vida intrauterina, você já está aprendendo coisas. Mas de 0, quando você nasce, e até 7 anos, o cérebro ele é uma esponja. Então, muitas crenças limitantes a respeito da vida, muitos comportamentos indesejados nesse período. Inclusive, até muitas pessoas não sabem, infelizmente, ainda é uma informação que poucas pessoas têm. Por exemplo, vício. Um vício, eu sou especialista em vícios, compulsões de identidade. Eu ia perguntar sobre isso. Vamos entrar na questão do vício. Então, a tua opinião sobre isso? Na vida, é impossível uma pessoa ter vício na vida adulta. Ela adquiriu esse vício na primeira infância. Ah, é? É. O que acontece é que as pessoas não percebem, por exemplo, às vezes chupeta já é os próprios pais, porque vício ele é apreendido. É isso que eu ia lhe perguntar. Então, lá na tenra idade, eu vivi alguma situação em que eu aprendi. Aquela situação me ensinou aquilo que eu estou presenciando. Aliás, são os meus olhos que estão vendo aquilo ali, mas o meu cérebro está captando aquela situação, aquele momento que eu estou vivendo ali. E aquilo eu levo... na primeira infância. Na primeira infância, de 0 a 7 anos. O que acontece? A criança entende, porque o vício, o que ele é? Ele é um buraco na identidade da pessoa. Mas é um buraco negro. Aí eu faço o quê? Eu uso a chupeta para eu me sentir bem. Entendo. Criancinha. É amor. O que falta é o amor. E aí vai crescendo e vai mudando o objeto do vício ao longo da vida. Tipo, coleção de figurinhas, coleção de carrinho. Então, aquilo ali é lindo, parece normal. Mas aquilo já é o sinal do vício. E aí vai trocando e trocando. Hoje em dia existem um dos maiores vícios, isso já pela comunidade mundial de saúde, é a internet. Virou um vício já. Muitas pessoas são viciadas em internet. E em outras coisas, né? E para o cérebro, tanto faz. Vício de chocolate ou de cocaína é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para o cérebro. Claro. Quimicamente, não. Porque a internet hoje está criando um pré-adolescente do quarto, né? Verdade. Que ele se fecha e lá ele fica, lá ela fica e lá vai ficando. Explica para mim compulsões e identidade. Eu até queria separar um pouco essas coisas de identidade e compulsão para a gente entender consumo. A pessoa não consegue entrar no shopping e compra. Então, existe... Isso é o que? Isso está lá na tenra idade? Traz alguma coisa de lá para essa conduta? Porque eu, por exemplo, gente, eu entro no shopping, eu olho. Né, Claudinha? Fica ali olhando, eu vou lá, compro o sapato e vou embora. Que bom, Reginaldo. Agora as mulheres, Márcia, chega lá. Não, tem homem também. Tem homem também? Desce caixa. Tem homem também.
tem essa histórica aí de consumo, tá lá atrás então. É justamente essa questão. Um vício, ele não existe sozinho. Ele existe com uma série de comportamentos compulsivos, que é como se fosse a base do vício. Então, ele está ali. E esse vício e a compulsão, eles estão ligados a um nível neurológico chamado identidade, de quem somos nós. Então, é uma falta que eu sinto, que eu senti Entendi. lá atrás, Tá. ou do papai ou da mamãe. Eu senti falta de amor. E aí eu desenvolvo isso ao longo da minha vida. E aí, claro, que aí nós podemos falar de vários movimentos, Várias né? Consumo, coisas. vício a drogas Várias e qualquer coisas. outra coisa, né? Quer dizer, buscou uma falta lá atrás de algo que lhe faltou, que você precisava. E uma das coisas que mais me fez me apaixonar, Reginaldo, na programação neurolinguística, foi encontrar uma ferramenta que ajuda na cura desses vícios. A hipnose? A programação neurolinguística, somada à hipnose, porque a gente utiliza o que a gente chama de linguagem ericksoniana. Então, utiliza a linguagem para poder acessar melhor o inconsciente, para poder aplicar as técnicas de neurolinguística. Eu queria falar um pouquinho da hipnose. Hipnose é um movimento religioso? Não. Não? Então explica, porque tem gente que olha... Tem controvérsia nesse sentido aí? É científico? Não tem nada de religião? Sabe aquela coisa do... Sim. A gente ouve falar de que vai para uma mesa, aí você... Os líderes espirituais, daqui a pouco você fala com alguém que já morreu. Não é isso? Não. Hipnose... Estou apenas fazendo um registro, gente. Não estou fazendo uma crítica, não. Tá? É um registro do que a gente ouve dizer. Definitivamente, muito pelo contrário, assim, eu sou muito apaixonada. Eu costumo dizer que toda comunicação é hipnose. Então, em muitos momentos, assim, eu e você mesmo no nosso bate-papo, tem momento que é como se nada existisse, só eu e você aqui conversando. Nesse momento, é hipnose. É hipnose. Toda comunicação é hipnose. Eu costumo falar que é uma comunicação focada. Então, existem muitos mitos e verdades a respeito da hipnose. Tem gente que diz assim, a hipnose, aquela coisa que às vezes a gente faz, uma regressão. Mas volta lá no útero da mamãe. E não tem perigo de não voltar. Não voltar, não foi para canto nenhum. Você tá ali quietinho. ali, dá certo. Vai voltar. Então, tem muitos mitos. Aí tem gente que fala assim, mas não tem aquela hipnose que o pessoal come uma cebola achando que é uma maçã? É porque existem vários tipos de hipnose. Então, existe a hipnose clássica, que ela é muito utilizada para entretenimento. E sim, existem pessoas que são extremamente suscetíveis, mas nem todo mundo é hipnotizável com a hipnose clássica. Então, sim, tem aquelas pessoas que são mais suscetíveis que elas querem ser hipnotizadas. A clássica é aquela de eu comer uma cebola. Exatamente, que é a hipnose de palco que a gente chama. Eu não gosto de cebola, gente. Mas se você for suscetível, você come. É mesmo, mulher? Puxa vida. Sim. Vou tomar cuidado da próxima vez. E a hipnose ericksoniana, que é a hipnose que eu mais... Eu sou formada nas duas, mas que hoje eu mais uso é a hipnose terapêutica, que é a hipnose ericksoniana, também conhecida como linguagem ericksoniana, que é utilizada para terapia mesmo, um trabalho de cura mesmo, dentro das técnicas de PNL. Agora, Márcia, e as dores? E o que os médicos chamam de dores psicossomáticas? Aquela pessoa que está passando por um momento difícil e que quem está de fora, ou você como profissional, pode perceber que isto realmente é algo da cabeça. Essa dor, que eu poderia chamar de dor da alma, ela realmente é uma ficção? A pessoa está sentindo, mas ela não existe? Existem dois estágios, Reginaldo. Existe aquele estágio em que está só no psico e ainda não está somático. Por isso que nós chamamos psicossomático. Tem um momento que está só aqui. Porque aqui é a cabine de comando. Tá. Então, o nosso cérebro, ele manda no resto todo. Então, se eu disser, quero ficar bem, aí o meu corpo vai dizer, vou ficar. Isso. Quero ficar mal, o corpo também então, vai segura reagir. aí. Então, se você encontrar com alguém no meio do caminho de manhã cedo aí, e aí, como é que está o seu dia? Tá uma porcaria. A tendência é que vai ficar uma porcaria, é isso? Vai ficar. Então, volta à questão da dor. Então, ela é uma dor mental, então. Apesar de estar doendo a coluna, a perna... Emocional. Então, Fala muito emocional. A gente ouve muito dizer isso, né? Sim. Mas como é que a gente podia simplificar para dizer para a pessoa, olha, se você virar a chave aqui, a dor desaparece? É porque tudo vai depender muito do histórico, sabe, Reginaldo? Não existe muita... Isso eu acho muito legal na PNL, que ela mostra, não existe muita receita de bolo. Então, isso aqui dá para tudo. Tá. Nós somos seres individuais. Então, a gente
tem uma gama de possibilidades, uma gama de técnicas, mas cada ser é um ser único. Então a gente vê pontualmente aquela pessoa, por que ela está reclamando, por que ela está tendo esse padrão de dor. Pode ser uma emoção constante de tristeza, porque cada emoção está relacionada com um tipo específico de doença psicossomática. Por exemplo, uma pessoa que de repente está com um CA específico. Então, pode investigar que existe muita tristeza, existe mágoa. E tudo isso, uma hora, somatiza. E aí o corpo vai reagir e aí já é real. Aí a doença é física. Aí é física. Aí é físico. Aí Acontece mesmo? Ela materializa. Quer dizer, aquilo que você Sim. pensa e que você recebe fica se martirizando, Sim. o que era na psique pode realmente ser um toque, uma ferida, uma dor. Com certeza. Algo... Pessoas que, por exemplo, utilizam a linguagem, você chegou até a falar, perguntar naquelas primeiras perguntas que eu falei, nossa, excelente pergunta. Você falou a questão da linguagem. Então, existe uma trilogia da mente, que é linguagem, é aquilo que a gente fala, RI, que são as imagens que a gente faz quando a gente fala, e a forma como o nosso corpo responde. Então, muitas coisas que as pessoas falam assim, nossa, a palavra tem poder, tem muito mais poder do que as pessoas possam imaginar. Então, se eu utilizo uma linguagem que nós chamamos de linguagem orgânica, coloquem muita atenção nisso, caro ouvinte, porque se você fica aí, eu ando engolindo muito sapo, fico engolindo sapo, cuidado, porque sapo é uma coisa venenosa. E de tanto engolir sapo, Deus o livre, pode ter um câncer de tireoide, deve ter um problema de tanto engolir sapo. Então, as pessoas utilizam muito essa linguagem. Então, a nossa mente, como eu disse, para a nossa mente não tem certo, nem errado, nem mentira e nem verdade. Posso fazer uma experiência bem rápida com você? Pode, claro. Feche seus olhos por um momento. Puxa, atenção. Põe o fundo musical aí, Michel. Fundo musical que vem coisa aí. Para você experimentar. Puxa, fechei os olhos, pronto. Então agora, Reginaldo, Sim. Imagine que você está na sua casa. Estou em casa. Isso. Eu quero que você vá no local da sua casa onde você guarda limão. Pegue um limão, sinta o cheirinho dele, pegue uma faca, corte esse limão ao meio e espreme na sua boca. Muito bem, pode abrir os olhos. O Reginaldo aqui, não sei se está dando para ver muito bem, ele fez até assim, ó. Ele salivou. Por que você salivou? Sentindo o gosto do limão. Mas aqui agora tem algum limão de fato, de verdade? Não, não tem limão nenhum. O que aconteceu? Eu usei uma linguagem com você. Você fez uma representação interna e aí você salivou, foi a fisiologia. Então imagine se a gente fala muitas vezes pra gente mesmo, que eu tô mal, porque eu não presto, nossa, mas porque tá cheio de gente assim, Márcia. porque eu sou... Não tem noção não do tem, mal né, que Márcia? está se fazendo. É por isso que eu amo tanto o que eu faço, sabe, Reginaldo? Pra mim... há 25, eu estudo a metodologia há 30 anos e trabalho há 25. Para mim sempre foi não só um trabalho, mas realmente uma missão de vida. Então, para mim, quando eu me formei nessa área, porque eu também sou educadora de formação com pós em psicopedagogia. Então, eu sempre gostei muito da área da educação. Mas para mim fez muito sentido de ser uma awakener, de acordar as pessoas. Uma awakener é alguém que acorda outras pessoas para aquilo que existe de melhor dentro delas. Então, essa é a minha missão de vida. Eu estou lendo um livro de uma autora americana, que ela chama Mel Robbins. Ela fala do poder dos 5 segundos. Ou seja, é na linguagem popular que a gente fala de conte até 3. Tá certo? Esse contar até 3... é uma defesa legal antes de você falar alguma coisa, de você... E esse livro ela conta que ela tem uma experiência que ela estava sofrendo muito e ela, sentada na sala, quando foi lançado um foguete lá na base, lá nos Estados Unidos, e ela via os técnicos contando, eles contam ao contrário, né? 5, 4, 3, 2, 1. Aí ela explica que é o seguinte, quando você conta ao contrário, aí você vai para o infinito. 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Quando você conta ao contrário, você vai parar no 1. Né? Então essa coisa de contar, de pensar antes de agir,
É uma segurança para a pessoa não fazer bobagem? Demais. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. De dizer assim, teve uma situação que sabe que vai se estressar. Nossa, você... Respira, conta até 5, 10, 15... E como é que evita que isto que você contou para não falar, que isso não torne um mal para dentro de você? Porque tem pessoas que podem dizer, bom, puxa vida, Márcia, 1, 2, 3, parei. Mas eu recebo aquilo que você disse e guardo. Mas não é para guardar. Não, mas aí é que tá. O ideal não é guardar, é processar. Uhum. Então, assim, e como é que eu recebo. Recebi uma provocação tua que foi lá no meu interior e doeu. Aí eu não quero responder. Me calo. Porque também isso faz mal, né? Tem pessoas que poderão se calar muito. Claro que faz. Então, o ideal aqui, vamos dar uma dica certeira aí, né, galera? Não é guardar. Você falou super bem, Reginaldo. Não é guardar, é assimilar. Então, respira, conta até 10, até 15, 20 se for necessário. Processa, encontra a melhor forma de responder. Por quê? Pode segurar para depois. O difícil é você não responder na hora, né? Então, aí é que tá. Por isso que eu acho lindo, olha, de novo, eu tenho que puxar a sardinha pro lado da PNL, porque é incrível. Existe uma técnica na PNL chamada estratégia para reação a críticas. Você aprender a receber críticas e fazer exatamente isso que você está comentando aqui comigo. Como que eu recebo uma crítica na hora? Volta depois. Não, é sério, é uma técnica mesmo de reprogramação mental. Porque o que a PNL faz? Na verdade, a gente chama aqui... Quando foi traduzida para as línguas latinas, né, como vem da Califórnia, programação neurolinguística, mas na real é neurolinguistic programming, ou seja, é a neurolinguística programando. No gerúndio, ou reprogramando a mente. Olha só. Entendeu? Acabei de aprender essa, hein? Então, as técnicas fazem isso. Então, poucas pessoas primeiro sabem. Você programa aqui. Exatamente. Para você poder... Exatamente. Então, a forma como... Então, não é guardar. Então, quando eu ouvir aquilo, qual é a dica que você dá para... Não é quando guardar. Você não responde? É porque, assim, na hora, Einstein já dizia, nenhum problema pode ser resolvido com a mesma energia que ele foi gerado. Então, para eu poder resolver, às vezes, um conflito, você apaga fogo com fogo na mão. Então, eu paro, conto até 5, respiro, processo a melhor forma de falar aquilo. É importante que eu fale meu ponto de vista, mas não necessariamente é preciso brigar para falar meu ponto de vista. Mas é melhor recuar e se for o caso, responder depois. Sim. É a melhor estratégia para evitar... Melhor estratégia do que ter um embate. Muitas vezes, tem pessoas que às vezes estão com a razão, mas quando vão apagar fogo com fogo na mão, acabam perdendo a razão. Legal, Márcia, eu queria falar do evento que você vai realizar aqui, o pessoal está apontando ali. Já! Não vai televisão, acaba logo. Eu peço que eu sentei agora, 1 minuto atrás. Explica pra gente o que é esse evento aqui, o melhor da PNL Coach e hipnose em um só lugar. Congresso Brasileiro de PNL Coach e Hipnose. As maiores mudanças ocorrem de dentro para fora. Onde é que vai acontecer esse evento? Exatamente. Fala pra gente aí. Esse evento vai ser nos dias 3, 4 e 5 de maio, no Teatro Adamastor, aqui em Guarulhos. Olha só. Vamos prestigiar, é a 3ª edição desse evento, que vem sendo um sucesso. É o único congresso que existe no Brasil que reúne essas 3 ferramentas da tecnologia humana, que é a programação neurolinguística, o coaching e a hipnose. Tudo num só lugar. Qual dia que vai acontecer? 3, 4 e 5 de maio, Teatro Adamastor. E o que é mais legal, vão ter atrações maravilhosas. Então, nós temos o que há de melhor na PNL Coach Hipnose. Inclusive, vai ter um dos maiores hipnólogos do mundo, que é o Dr. Stephen Paul Adler, que ele vem de Nova York, para poder falar sobre metáforas que curam. Metáforas que curam. Fantástico. É o tema dele. E vão ter muitos outros, né, gente? Eu estou comentando que ele é a nossa atração. Todo ano a gente tem uma atração internacional e tem os top do Brasil também. Puxa vida. Olha, gente, o contato aqui, que a gente pode estar conversando, contato@institutomarciamuniz.com. Vou repetir, contato@institutomarciamuniz.com. Quer saber sobre a Márcia, qual é o trabalho dela? marciamuniz.com. E para se inscrever nesse evento, como é que faz? É só entrar no site www.congressotransformacão.com. Perfeitamente.
Quero te agradecer por só estar dando um toque ali pela Imagina. oportunidade, por ter vindo a Guarulhos, Eu que por ter nos agradeço a ensinado alguma oportunidade. coisa. No Papo de Mentor de hoje, Márcia Muniz. Obrigada. Muito obrigado, viu, Márcia? Obrigada. Agradeço muito. Segura um pouquinho aí, porque agora nós vamos... Abraço. Obrigado, gente. Valeu.